Estamos recebendo aqui a doutora Valdilene Nunes de Andrade Pereira, médica, escritora, com especialidade em pediatria e saúde da família, mestra em ciências das religiões, na linha da espiritualidade e saúde. Vamos falar hoje sobre depressão. Ela que já tem algumas obras publicadas sobre o tema, que ao longo da nossa entrevista, ela vai mostrando a cada um. Queria nos dizer o que vem a ser a depressão. Boa noite. Quero agradecer aqui a pastoral familiar, né, da paróquia São Francisco de Assis, do Jardim São Paulo. Depressão é um transtorno afetivo, né, do humor, muito prevalente, ou seja, que atinge cerca de 20% da população e de todo o mundo, e atinge pessoas de todas as classes sociais, né, de todas as cores, de opções sexuais diferentes, crianças, adultos e idosos. Criança, doutora, também? Sim. Está atingindo crianças cada dia mais, né? E é um transtorno que, como eu falei, interfere no humor, né? Geralmente é um humor triste, pode ser também vazio, ou seja, aquela pessoa indiferente, e também irritadiço, não só tristeza. E assim, quais são os principais sintomas que a gente poderia perceber no dia a dia com aquela pessoa? Como é que a gente pode prestar mais atenção, né? A maioria das pessoas sempre relaciona a depressão com a tristeza, né? Com o choro fácil, a labilidade emocional, ou seja, uma fragilidade emocional. Mas a depressão ela se manifesta de formas diferentes no homem, na mulher, na criança, no adulto e no idoso. Então, os sintomas são variáveis. Esses sintomas, por exemplo, na criança, acontece muito da criança somatizar, que a gente chama, ou seja, ela vai manifestar no corpo o seu estado emocional. Muitas vezes ela não fala, principalmente com a criança pequena. Ela vai tender mais ao isolamento, ficar mais retraída, às vezes não brinca, fica com falta de apetite, alterações do sono. Essa alteração do sono pode ser o aumento da sonolência, ou seja, dormindo o dia todo, ou o contrário, também tendo insônia. Os adolescentes costumam ficar assim mais retraídos e sonolentos, né? Aquele adolescente que fica o dia todo no quarto dormindo, se afasta dos amigos, e tem que chamar a atenção dos pais. Infelizmente, a pandemia trouxe um isolamento muito grande para os jovens, crianças, né? Tirando da escola. E isso aí interferiu, infelizmente, né? Veio a aumentar também esse número de casos de depressão e de ansiedade. Na mulher também tem diferenças em relação ao homem. Então, principalmente quando tem as variações hormonais. Então, a menina vai passar da fase para a adolescência, tem, então, a interferência hormonal. Aí ela fica mais propensa à depressão. Essa depressão, na adolescência, ela pode ser transitória, ela pode reverter. No homem, sim, na mulher adulta, vai depender também da fase. Por exemplo, na gravidez, tem mulheres que podem tender a depressão, aí vão desenvolver uma depressão pós-parto, onde elas ficam com rejeição, sem querer cuidar do filho. O choro do bebê irrita muito essa mulher, então a família tem que prestar atenção, porque, infelizmente, já aconteceram casos de infanticídio, ou seja, da mãe matar o próprio filho, mas ela está doente, né? E outras variações hormonais, como, por exemplo, na menstruação, vai deixar a mulher mais irritadiça. Também poderá ser transitória, a mulher fica chorando com tudo, na gravidez também. Então, pode ser transitório, pode não ser, vai depender da duração desses sintomas e da intensidade. E na menopausa, então, a mulher fica mais propensa a várias doenças, não só a depressão, hipertensão, diabetes, várias, né? E o idoso.
o idoso, ele tende muitas vezes a um isolamento, porque as famílias muitas vezes não têm tempo, deixam com o cuidador, e isso leva à tristeza. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa que já é mais velha e que não está trabalhando, muitas vezes não sai de casa, não interage, e já se aposentou. Isso no homem muitas vezes traz uma baixa autoestima, né? Que, inclusive, eu não falei no início, mas é outra característica da depressão, ou seja, aquela pessoa que tende a se autodepreciar, ela sente para baixo, as críticas ela não suporta, tudo ela acha que atinge ela, né? No trabalho, muitas vezes, essas pessoas elas têm dificuldade de relacionamento por isso. Isso pode chamar a atenção dos colegas de trabalho, por exemplo. Já aconteceu, inclusive, aqui em João Pessoa, infelizmente, de uma pessoa se suicidar em pleno trabalho, se jogar de um edifício, né? Então, como eu estava falando, os sintomas são variáveis. No homem adulto mais jovem, ele vai tender a ficar mais irritadiço também. E alguns quadros levam até ao aumento da violência domiciliar. A gente viu que, na pandemia, aumentou o número de casos de agressões, né, a mulheres. Muitos ficaram desempregados, então vem o desespero, a pessoa não dorme direito, pensando no que vai comer. A televisão mostrou vários casos de pessoas com geladeiras vazias, né? E o auxílio do governo não chegou para todos e também, muitas vezes, não é suficiente. O idoso mesmo, ele precisaria de uma renda maior para investir na saúde, né, em médicos, em medicamentos, e a gente sabe que, infelizmente, quando o brasileiro se aposenta, cai muito a sua renda. E por que a depressão? Depressão, doença do século. Ela foi descoberta há muito tempo, foi chamada, inclusive, como se fosse doença do humor negro, porque antigamente se atribuía ao corpo os humores, né? E estava relacionado com o humor da bile. Aí, então, já foi chamada disso, né? Então, já recebeu o nome de melancolia, né? Foi estudada por Freud, e ela já é antiga, mas foi aumentando no decorrer do nosso desenvolvimento. O homem avançou muito, aumentou a longevidade, mas veio também o aumento das doenças que atingem a nossa psique, né? O lado emocional. Até porque a raça humana passou a viver mais, né? Aumentou a expectativa de vida, aumenta a chance da gente ter doenças. Antigamente, as pessoas morriam mais jovens, vítimas de guerras, de pestes, não tinham vacinas, então aumentou a longevidade humana, aumenta a chance de ter diabetes, hipertensão, osteoporose, né? Alguma doença, infelizmente, a gente tem que ter. E fazendo um paralelo com a Bíblia, infelizmente, isso foi escolha do homem, que nós acreditamos que foi o pecado que trouxe a doença e a morte. Não é Deus que traz a doença. E muitas vezes a pessoa com depressão, ela diz até que foi esquecida por Deus, quando, na verdade, nós aqui esquecemos dele e nos afastamos dele. E nos meus livros eu trago a temática da espiritualidade, da religiosidade, que influencia positivamente sobre a saúde. Não sou eu quem digo nem invento, isso aí faz parte de estudos científicos. No mundo todo já existe, nos Estados Unidos tem muito trabalho, quem quiser abrir o Google acadêmico pode pesquisar, muito trabalho sério, de cientista sério, comprovando que a pessoa que tem uma prática religiosa pelo menos de uma vez por semana, ela desenvolve menos doenças e ela se recupera mais rápido, cirurgias, inclusive cirurgias cardíacas. Existem estudos específicos para ele e para isso. Não é uma invenção. Muitas vezes os cientistas nem são católicos, nem são religiosos. E como é que é feito isso? Eles separam os pacientes, como agora estão fazendo estudos com os medicamentos da pandemia, em um grupo que vai receber a oração e o outro que não vai receber a oração. E muitas vezes, ao melhor, o estudo duplo cego, nem o paciente sabe que estão rezando por ele,
e nem quem não está rezando por ele. Isso aí é um estudo que investiga a intercessão, para a gente ver que funciona. E foi constatado que pessoas, por exemplo, que estavam se recuperando em UTIs, elas responderam melhor, justamente as que tinham alguém intercedendo por elas. Nem elas sabiam, e muitas vezes o médico não sabia quem estava rezando por tal pessoa. E o intercessor também, ele não tinha acesso à pessoa, era uma oração à distância. Também tem estudos com a oração próxima, inclusive com a imposição de mãos. Teve uma enfermeira dos Estados Unidos chamada Dolores Krieger. Isso foi tema até de doutorado para ela. Ela escreveu livros mostrando que a imposição de mãos, que já vem desde a época de Jesus e dos apóstolos, funciona. Em doenças graves, né, com bebês, o bebê não sabe que está rezando por ele numa UTI neonatal. Então, ela mostrou isso, inclusive com a imposição de mãos. É muito interessante o trabalho dela, porque ela e outra assistente foram sabatinadas uma vez por médicos especialistas que sabiam o diagnóstico dos doentes, e elas, através da imposição de mãos sobre os doentes, elas chegaram ao mesmo diagnóstico que eles, sem saber a doença, né? Então, é uma coisa assim, incrível. Existem muitos estudos. Aí, então, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria também tem estudado, daí vem o meu link com a depressão, porque aqui no Brasil o que mais se estuda é a interferência sobre a saúde mental. E o que é que os psiquiatras que estudam isso dizem? Que, através dos estudos deles, eles verificaram que pessoas religiosas, ou que têm uma espiritualidade, mesmo que seja em casa, de fazer uma oração diária, elas se recuperam melhor da depressão. Não significa que quem é religioso não adoece. Adoecer e morrer faz parte da nossa espécie, né? O Padre Jonas, todo mundo conhece da Canção Nova, o Padre Jonas teve depressão. Padre Fábio de Mello também tem seus transtornos emocionais, né? Síndrome do pânico ou depressão, bem, eu não sei, mas é algo nesse sentido. Mas eles são pessoas que cada um tem a sua vida, a sua história de vida. A psiquiatria mostra que, desde o útero materno, a gente está suscetível a doenças. Então, muitas vezes, você se depara com pessoas que têm uma vida boa, tranquila, têm um emprego, casa boa, e têm depressão. Alguns se suicidam, jovens que são ricos. E por quê? Muitas vezes foi algo intraútero, rejeição dos pais, um mau relacionamento, inclusive, já que a gente está falando na pastoral da família, tem estudos mostrando que crianças e adolescentes, filhos de pais que se separam precocemente, eles desenvolvem mais depressão e ansiedade. E é fácil da gente entender por quê. É um núcleo familiar, que essa criança e esse adolescente se apoia, né? Então, é simples da gente entender isso, não precisa ser um especialista para saber. Além do que, muitas separações são traumáticas, os pais ficam disputando, jogando um contra o outro. E você já até colocou para mim, perguntando antes, o que é que torna mais propenso, se tem um grupo mais propenso. Então, entre o homem e a mulher, disparada a tendência da mulher ter depressão. Alguns acreditam que é pela variação hormonal que eu falei, desde a mudança para a adolescência até a gravidez, a menstruação e a menopausa. Mas, fora isso, a mulher, principalmente no mundo moderno, ela tem que dar conta da família e do trabalho. Muitas vezes ela tem tripla jornada, vários empregos, inclusive me incluo nisso. Como médica, tenho que trabalhar em vários locais, não é? Para poder ter um salário decente. Então, tudo isso leva à depressão, à situação econômica. Se a gente for ver, por exemplo, a questão da saúde mental depende muito do contexto social do indivíduo. Porque um país que esteja passando por uma guerra, por exemplo, as crianças já vão ter depressão, né? Na miséria, na pobreza. Pode ser que o pobre não tenha e o rico tenha, mas é porque isso depende da suscetibilidade de cada indivíduo. Como eu falei, pode começar desde o útero. Os primeiros cuidados com a criança são muito importantes. Já se sabe que os primeiros 2 anos são vitais, né? Tem até uma psiquiatra que escreveu um livro que fala de depressão,
e ela menciona que se forma tipo uma cicatriz no cérebro de crianças que tenham sofrido traumas muito pequenas. E a gente sabe que existem crianças que sofrem abuso. O abuso, muitas vezes, não é o sexual, mas o fato dela ser deixada muito tempo chorando, privada de alguma coisa, de alimento, ou com xixi, alguma coisa assim, isso vai interferir no funcionamento dela, né? Na parte emocional, psicológica. E a psicanálise mesmo, ela acredita nisso. Tem um psicanalista que era pediatra, o Winnicott, e ele menciona muito a importância da relação mãe-bebê. Então, a cobrança em cima da mulher é muito grande. É que nós geramos, né? Então, desde a gravidez, se a gente tiver muitos problemas, a gente fica mais propensa a ter doenças, né? E então, os sintomas, eu tinha que falar tudo isso, né? Inclusive, no meu livro, aproveitando já essa sua pergunta, esse livro aqui que eu lancei, que é o 4º pela editora Santuário, Depressão, vire esta página, conheça, previna e trate-se, justamente traz desde o que é depressão, os seus principais sintomas, de acordo com as fases da vida, como eu coloquei, e ele aponta estratégias de prevenção. A espiritualidade está incluída, a religiosidade, né, das pessoas. E, no tratamento, eu falo de alguns pilares importantes, como, por exemplo, a prática religiosa regular, porque a prática religiosa, para ter influência sobre a saúde, ela tem que ser regular. No mínimo, uma vez por semana, de uma atividade em grupo, como a missa ou o culto, ou quem gosta de frequentar outra religião, não é? A prática religiosa. O exercício físico é outra coisa fundamental, porque o exercício físico ele colabora para que liberemos serotonina, dopamina e os hormônios que aumentam o nosso bem-estar e, portanto, previnem e tratam a depressão. Então, o exercício físico ele previne e trata. São coadjuvantes importantes, porque eu falo sempre que medicamento só não resolve. O medicamento é como se fosse uma muleta, que ajuda a pessoa a andar no momento que ela não tem coragem nem de andar. Então, é importante para tirar da crise, para impedir o suicídio. E o psiquiatra é o que é o profissional mais adequado, embora o clínico geral, como eu, no programa Saúde da Família, a gente se depara muito com isso. Ginecologista, cardiologista, muitas vezes se depara, e a gente tem que tratar. Nem todo mundo tem acesso a um psiquiatra e também a pessoa que está numa crise, a gente procura tirar aquela crise de imediato e depois encaminhar para um profissional, como um psicólogo, por exemplo. A psicoterapia seria um terceiro pilar muito importante de terapêutica complementar, porque aquela pessoa ela precisa trabalhar aquilo que está deixando ela deprimida. Então, se for uma separação, né, no casamento, se foi uma perda de um familiar, que também é outro fator muito frequente e predisponente para a depressão em qualquer fase da vida, é uma causa de depressão na criança, no idoso, é a perda de um familiar, não é? Quem não sabe que deixa a pessoa triste. Então, a terapia, o exercício físico e a religiosidade são os 3 pilares que eu considero fundamentais junto à terapêutica medicamentosa, porque esses pilares é que ajudam a pessoa a desmamar, ou seja, ir aos poucos retirando o remédio com o consentimento, claro, do médico que o acompanha, que ajudam a tirar a pessoa do uso de medicamentos crônicos, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ela se entope de medicamentos. Eu mesma, na minha prática de PSF, é comum demais pegar pessoas que usam medicação há muitos anos, muitas vezes sem acompanhamento, ela vai repetindo aquela medicação e não faz mais nada. Algumas nem dão uma caminhada sequer. Outras, elas, como não melhoram, os psiquiatras vão, o que é que eles podem fazer? Eles não podem resolver a vida da pessoa, então eles vão adicionando, aumentando a dose. Tem pessoas que tomam 3 antidepressivos, remédio para dormir, infelizmente, né? E eu, nesse primeiro livro, inclusive, eu menciono, na pesquisa que eu fiz no meu mestrado, né, esse aqui é Medicina e Espiritualidade, a importância da fé na cura de doenças.
eu trago alguns trechos de pessoas que participaram da minha pesquisa, mencionando por que elas desenvolveram a hipertensão, por que elas tomam medicamento controlado, por conta de uma perda que houve na vida, muitas vezes a perda de um filho, né? E isso influenciou para que ela viesse a desenvolver um transtorno, a usar um medicamento para dormir. Então, se você não vai para uma terapia para conversar, ou pelo menos não procura um padre para se confessar, né? Porque muitas vezes as pessoas não se perdoam, não têm até raiva de Deus, né? Então, precisa conversar com um padre, por exemplo. Algumas pessoas têm verdadeiras experiências de cura com a confissão, com a comunhão, né? Nós que somos católicos, a gente é privilegiado porque nós temos esse recurso, temos o recurso da adoração, que serve de meditação, eu também menciono aqui no livro, né? A meditação diante do Santíssimo Sacramento, ou seja, aquela adoração silenciosa, em que a pessoa fica um pouco em silêncio. A falta do silêncio na sociedade moderna é uma das coisas que está causando transtorno mental, depressão. Então, essa parte eu já abordo em A Busca da Felicidade pela Fé, por exemplo, que tem um capítulo sobre o silêncio. A humanidade não está silenciando hora nenhuma. A gente fica com o celular ligado 24 horas por dia, com o bip, não é? As pessoas querem falar com a gente a todo instante e nem são nossos familiares, não é? Muitas vezes questões de trabalho que poderiam ser resolvidas no trabalho, antes não tinha o celular e você resolvia no outro dia. Hoje não, você tem que resolver de imediato. Então, os jovens ficam até tarde no computador e no celular. Eu digo isso porque os meus filhos ficam, embora eu combata. Eu explico muito a importância do sono. A higiene do sono é outro fator que leva ao adoecimento, principalmente nos adolescentes. Os adolescentes eles podem desenvolver doença psiquiátrica grave, inclusive não só a depressão, como a esquizofrenia, se ela já tiver aquela predisposição. Um jovem que não dorme direito à noite, no outro dia acorda cedo. Não agora, mas na pandemia todo mundo pode ficar em casa, né, o jovem. Mas antes ele tinha hora para estudar, para ir para o colégio. Então, o nosso sistema nervoso ele não resiste a esse estresse prolongado. O estresse prolongado ele vai aumentar o cortisol no organismo e vai promover a doença. É bom que a gente diga que a depressão ela tem consequências graves, se não for tratada, pode levar a uma pseudodemência. E a criança ela pode ser tida como alguém que tem dificuldade de aprendizado, quando, na verdade, ela está doente. E, se não for tratado, realmente ela vai ter maior déficit de aprendizado, porque o jovem está em desenvolvimento do sistema nervoso até os 21 anos. É daí que eu falo da importância do sono, realmente. A alimentação também, eu falo aqui, existem alimentos que ajudam, por exemplo, a banana, a uva mais escurinha. A bebida, se a pessoa não for um alcoólatra, ela pode fazer uso do vinho. O vinho é muito benéfico também. Se for escolher uma bebida, quem tem depressão, escolha o vinho, né? Além de ser bom para o aparelho cardiovascular. Esse outro livro é Saúde e Oração, A Busca da Cura e do Autoconhecimento pela Fé. Ele também vai abordar questões do indivíduo, como, por exemplo, você ter raiva, isso vai ter consequências para você. Desenvolver hipertensão, doenças cardíacas, vai levar à insônia, não é? Então, aí vem a religiosidade para contrapor isso. É você entender que deve perdoar. O perdão, eu falo aqui também nesse livro, que é um processo, não é obrigado você conviver com a pessoa depois de que ela lhe ofende, mas é bom que você se livre do sentimento de rancor, porque o rancor, a mágoa, podem levar a essas doenças e também ao câncer, inclusive câncer de mama, né? Aí, então, tem todo um complexo. A gente não adoece por um fator. Você pode ter na depressão a predisposição genética e nunca desenvolver, se não tiver um gatilho. Mas outros vão desenvolver. A gente não sabe quem é que vai ficar com depressão se perder o emprego. Mas aí é que vem a importância de Deus, não é? Porque quando a gente busca, a gente recebe esse suporte. A igreja também fornece um outro elemento que é muito importante, que é responsável pela maioria dos estudos no mundo sobre a religiosidade e espiritualidade, que se chama apoio social, né? O suporte social.
porque a gente sabe que aqui a gente vive numa comunidade, aos poucos você vai se conhecendo, então a pessoa adoece, você vai visitar. Um idoso, o Padre Paulo mesmo, que é envolvido com a questão do idoso, e que lida com a questão do envelhecimento, vê quanto é importante não excluir o idoso. E a religião, ela inclui o idoso, né? Às vezes, as amizades da pessoa, uma pessoa que é viúva, por exemplo, é sozinha, as amizades dela são na igreja. E ninguém, o ser humano não foi criado para viver sozinho. Deus até disse, né, que ele criou Eva para que Adão não ficasse sozinho. Nós somos uma espécie que, diferente de outros animais, a gente depende de outro ser humano, da hora que nasce à hora que morre. Você não pode ter um filho e jogar ele abandonado. Dificilmente ele vai ser adotado por outro animal, né? Dificilmente. Então, nós precisamos um dos outros. E outra questão que tem levado à depressão é porque o ser humano se tornou individualista, autossuficiente demais, acreditando muitas vezes só na ciência, a secularização da sociedade. A gente está vendo a sociedade europeia, onde teve tanta aparição de Nossa Senhora, de Maria, tantos milagres. A sociedade europeia está quase que totalmente secularizada. Um dos exemplos é o país lá do nosso Bento XVI, a Alemanha, né? Então, quanto mais desenvolvido o povo, mais se esquece de Deus, porque acha que Ele é que resolve tudo, e não resolve. Então, não é que depressão seja falta de fé e nem a ausência de Deus, mas pode ser reflexo do nosso afastamento, né? Então, a sociedade barulhenta, uma sociedade autossuficiente, e que muitas pessoas ficam aquela tendência à competição no trabalho, e isso leva à depressão, porque se a gente se isolar, se a gente não interagir, se não for solidário, fazer o bem, ser solidário, isso tem um retorno. Tem comprovação, inclusive, se você fizer caridade, se você der presente, você libera hormônios no seu corpo que levam ao bem-estar. Fazer o bem faz bem, e fazer o mal faz mal. Aí, então, entra novamente a questão da religiosidade. Era isso. Muito bom. E a senhora entrou num ponto que eu tinha essa curiosidade. A questão da solidariedade está dentro desse tripé aí, né? Está dentro da fé. Você, na prática, porque a fé não é só oração, mas orar e ação, né? Eu acredito que, quando junta isso, o bem que faz a você, aquilo também repercute no tratamento, né? E, assim, as pessoas da família, o que é que podem fazer para ajudar, né, essa pessoa depressiva, quando perceber que ele está apresentando alguns sintomas, entre esses aí, esse isolamento, entre essas coisas? A gente pode tentar reduzir esse isolamento. Por exemplo, incluir o idoso. Minha mãe, ela era uma pessoa que participava de tudo na nossa família. Então, a gente procurava festejar todas as datas, né? Mesmo que fosse uma coisa simples. A gente precisa celebrar, né? Se alegrar com alguma coisa. Então, o familiar, aquele é quem melhor conhece o temperamento. Então, às vezes, o idoso, que eu esqueci de falar na sintomatologia, esse idoso ele poderá ficar mais calado, retraído e recusar a alimentação. A depressão no idoso ela pode levar a desnutrição, desidratação. Existem casos em que o idoso ele fica de uma maneira tal que não come, não toma líquido, e desnutre e desidrata. Então, se ele for incluído, né, na vida da família, ele vai se sentir melhor. A gente pode dar o apoio para uma pessoa que perde um parente. O apoio é muito importante, dos amigos, dos colegas de trabalho, né? Quem não sabe que, como eu falei, perder uma pessoa é difícil. E, aproveitando essa pergunta, muita gente confunde tristeza com depressão, luto com depressão. Quem perde alguém, que é importante, a pessoa fatalmente vai ter a tristeza. Mas o que vai diferenciar, né, o familiar pode prestar atenção, é se essa tristeza vai passar, ou se vai ficar indefinida. Além da tristeza, vai surgir a falta de apetite, a recusa mesmo da comida. Além da tristeza, a pessoa vai ficar mais tempo deitada, sem ânimo.
Então, é algo que pode prestar atenção. Na criança também, essa questão dos sintomas, não só a falta de apetite e o sono, mas a criança ela poderá se queixar mais de dores de cabeça, dores abdominais, e a gente leva para o médico e não encontra nada. Hoje em dia, como os médicos estão mais sensíveis a isso, então muitos dizem logo, olha, leve no psicólogo. Já pensou em levar no psiquiatra? Porque você faz os exames e não constata doença física. Agora, é importante dizer que, quando a gente adoece emocionalmente, significa que o espírito também está enfraquecido, e isso vai levar a doenças no corpo, porque nós não somos só o corpo, nem só a mente, nem só o espírito, a gente é um conjunto. Se um adoece, vai levando o outro a adoecer. Não é? Então, a pessoa com depressão, ela não tem falta de Deus, mas ela está doente espiritualmente. Né? Então, o que se pode fazer? Rezar com essa pessoa, rezar por ela, se ela não tiver ânimo nem para rezar, e procurar incluir da atenção. O jovem, o adolescente, precisa muito da atenção. E os pais, talvez pela vida moderna, que todo mundo vive correndo, né, para ganhar a vida, antigamente as pessoas tinham uma vida mais tranquila. Não se preocupavam tanto em ter um carro da moda, em ter a roupa da moda, em ter o celular. Não, hoje em dia não basta ter um celular, tem que ser um celular de última geração. Não basta ter um computador, tem que ser um computador cada vez mais moderno. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar mais, correr mais, e leva à depressão. A esposa conhece o marido, então, se o marido ficar mais irritadiço, comportamento diferente, ou mais retraído, né? A mulher ela vai manifestar mais a labilidade emocional, chorar sem motivo. A grávida está chorando demais, a pessoa que teve um bebê, a mulher, quando tem um bebê, ela tende a ficar dando muita atenção ao filho. Se ela não dá atenção, ela se irrita com o choro, ela não está dormindo bem, não cuida direito da criança, a mãe, que muitas vezes acompanha essa pessoa, essa mulher, que a maioria das vezes é a mãe que acompanha a gente nesse momento, ela vai perceber que tem diferença. Às vezes é uma depressão pós-parto. Né? E então a família um conhece o outro. Não é? Então, dá atenção, dá carinho, dá apoio, procurar. Às vezes a pessoa não quer ir no psiquiatra nem no psicólogo, porque diz assim, eu não sou louco, né? Eu já me deparei muito com isso. Às vezes o clínico geral, sente a necessidade de encaminhar para um especialista e a pessoa recusa. Diz logo que não vai para médico de doido. O homem, principalmente, resiste muito. E já me deparei muito com o seguinte fato. A gente prescreve medicamento para a esposa e o marido diz assim, você está tomando remédio de doido? Então, isso não é a melhor maneira de resolver o problema. Deve incentivar a ir no psiquiatra, a fazer um acompanhamento, verificar se está tomando medicamento, porque às vezes a pessoa com depressão não toma. Algumas cospem o remédio, quando está com um estado assim bem avançado. Finge que engole e não engole. Tem que prestar atenção também, porque a pessoa com tendência suicida não pode deixar ela sozinha. E nem mesmo medicamento, se tiver muito medicamento à mão, não vai ser bom, porque aí ela pode fazer um mau uso desse medicamento. Né? Então, prestar atenção, dar apoio, dar carinho e verificar as mudanças de comportamento. Levar ao tratamento, é o que a gente pode fazer. Doutora, podíamos afirmar que a família é um santo remédio? Com certeza. É um dos fatores também que eu falo no livro Depressão Vira Esta Página, que ajuda bastante a reverter o quadro. Eu já vi muitos testemunhos em ECC, por exemplo, de pessoas onde um cônjuge é que aguenta, né? Leva a carga e ajuda o outro a sair, a se levantar. Porque na depressão, muitas vezes, a gente precisa de alguém que estenda a mão. Então, o marido apoiar a esposa apoiar o marido, principalmente se houver a situação de desemprego, né? Muito difícil. E agora, na pandemia, isso aconteceu muito. Aí, a situação social e econômica ela vai influenciar muito. O que é que o indivíduo pode fazer? Procurar o tratamento. Né? E assim, cada um
também, como é que você sente que você está entrando em depressão? Ou é alguém do seu redor? Mas você, tem como você perceber que você está entrando num quadro depressivo? Tem. Vai diminuir a capacidade no trabalho, a concentração, a capacidade de resolver problemas. Vai ficando mais difícil você resolver os problemas da vida. Diminui, fica mais lento, né? Leva a lentidão de pensamento. E, como eu disse, em casos mais graves, pode levar a uma pseudodemência, um estado tanto que a pessoa nem come sozinha. Então, como é que o indivíduo sabe? Se a pessoa prestar um pouco de atenção em si mesma, vai perceber que a sua capacidade está reduzida, a capacidade intelectual, né? A concentração diminui muito, certo? Vai influenciar no aprendizado, por exemplo. Então, se for uma pessoa atenta a si mesma, vai perceber que está alguma coisa errada. Ela também pode perceber que não tem mais disposição e é uma outra característica da depressão, ela perde o gosto pela vida. Então, se antes a pessoa gostava de dançar, de sair com os amigos, à medida que a doença vai progredindo, ela não vai mais fazer as atividades que gostava. Muitos não querem nem mesmo assistir a televisão, nem ler, nada. Isso vai fazendo com que a pessoa perceba que não está normal. Né? Então, o primeiro passo é buscar ajuda, conversar com alguém da família, se você não tiver acesso, né, diretamente logo a um profissional, botar isso para fora, conversar com alguém mais próximo, o mais rápido possível. Eu digo sempre que não é para você conversar da sua vida com todo mundo, porque às vezes as pessoas elas não entendem. Tem muito preconceito ainda com essa questão da doença mental. A gente tem mais preconceito, eu digo a gente e a sociedade, com a doença mental, qualquer que seja, do que com diabetes, hipertensão. Hoje em dia, até mais do que a hanseníase e a tuberculose, talvez. Por quê? Porque a questão de você, aquela história de que a pessoa que usa um remédio controlado, ela é doida. E o doido é discriminado, quando, na verdade, ele é uma pessoa... A diferença entre a normalidade e a loucura ela é mais tênue do que se pensa. Porque uma pessoa que esteja submetida a um grande estresse, ela pode, de repente, fazer uma atitude de uma pessoa desequilibrada, até agredir alguém, matar alguém, não é? Então, é tênue essa linha, mas as pessoas não entendem, discriminam, não é? E a senhora teria mais alguma coisa para acrescentar às pessoas, quem está em casa, assim, para prestar mais atenção, alguma coisa assim que a senhora acha essencial? Eu acredito que eu já falei um bocado, muito, né? Mas assim, é todo um conjunto. E o que eu quero chamar mais atenção é que nós temos que prestar atenção em nós mesmos, e como eu falei, a correria leva a pessoa às vezes, a atividade desenfreada. E não para pensar o que está acontecendo com ela mesma. Eu estou diferente, eu não estou com ânimo, e fica se cobrando, né? Porque todo mundo nos cobra o sucesso o tempo todo. Hoje em dia, a pessoa tem que ter sucesso, não basta terminar um curso superior, ela tem que ter dinheiro, tem que mostrar que é bem-sucedido. E, então, quero chamar a atenção para que ela pare um pouco, ela possa admirar a natureza, né? Augusto Cury, ele gosta de chamar a atenção para isso, é você admirar o belo, olhar para o mar, para a lua, coisas simples da vida. A gente muitas vezes não presta atenção nas coisas simples, vai buscar aquelas mais complicadas. E muitas vezes a gente vê até uma pessoa mais pobre, com a situação econômica desfavorecida, e que ela brinca, tem animais, brinca com as crianças, né? A interação entre o idoso e a criança é muito importante. O idoso e a criança eles se aproximam muito, né? Também quero chamar a atenção para as crianças, aos pais colocarem para dormir, estabelecer rotina, horário de dormir, ler uma historinha para o filho, botar para rezar, ter aquela rotina.
Eu menciono também, no livro A Busca da Felicidade pela Fé, que você estabelecer uma rotina é importante. A gente fazer uma oração pela manhã, ler um trecho da Bíblia, porque faz com que a gente caia mais em si mesmo, escute você mesmo, né? O ser humano ele não tem tempo para si mesmo. E daí as doenças, principalmente dos transtornos mentais, estão proliferando. Como eu mencionei, não silencia mais. Está no carro, tem que estar ouvindo música. Está em casa, tem que estar no computador, na televisão. E o nosso sistema nervoso está sobrecarregado. A gente desenvolveu tanto, tem tanta informação, que está todo mundo sobrecarregado de informação. Aí, daqui a pouco, não retém mais tanta coisa, porque o nosso cérebro ele é limitado, né? Então, eu chamo a atenção para isso, para que se dê atenção, um membro dê atenção a outro, né? E é só isso. Muita coisa, né? Um tema muito importante para as famílias. E eu agradeço muito a sua participação, doutora Valdilene, aqui conosco, que foi um tema, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que eu sei que muitas famílias estão passando por isso, tem alguns seus entes, e eu acredito que, assim, essa mudança, né, que de uns tempos para cá, a exigência no sucesso, eu acho que exige muito do ser humano, e ele está nessa, né, em busca de algo, sempre de realização, e às vezes, quando se frustra, muitas pessoas que não têm essa base, né, e não têm a prática, ou então cada pessoa repercute de uma forma e desenvolve alguns sintomas. Por isso a importância de estar atento a si, atento ao outro, né, e muito importante esse tema e as suas colocações. Agradeço. Queremos agradecer aqui a todos que ficaram conosco até esse momento. Queremos lembrar também que de hoje a 8 dias teremos aqui também mais um encontro, dando continuidade aqui em família com Maria. Não, só isso, o tema é muito importante, né? Sabemos que o tempo é curto, prometemos, tá, voltar mais vezes aqui, né, doutora? A porta está aberta. Aliás, a senhora é paroquiana aqui, assídua, sabe que sempre está aberta. E agradeço mais uma vez a Pastoral Familiar e a paróquia, ao Padre Paulo, pela oportunidade, né, de trazer essa temática que eu falo e que eu gosto muito, que é a espiritualidade e saúde, ou seja, a importância da espiritualidade, da religiosidade para a saúde das pessoas. Então, agradeço e quero só informar que os livros você pode acessar através do meu site, valdelene.com, e que tem um link para a editora, né, Editora Santuário, e na Paulos e nas Paulinas também você consegue esses livros. O meu site, ele traz dicas de saúde, quem quiser acessar, né, agradeço. Vamos repetir o site, doutora? Vamos repetir o site? É www.valdelene.com, é bem fácil. Ótimo. Muito bom. Então, gente, nós vamos concluindo, vamos fazer uma oração final, vamos agradecer por este momento, por essa oportunidade de estar aqui com a doutora Valdilene, passando esses pontos tão importantes, e pedimos, né? Vamos rezar por aquelas pessoas que estão em depressão, vamos rezar muito. Então, o que ela abordou aqui, se você tiver alguém em casa que você está percebendo que está com esses problemas, reze por ele, tente trazer para a igreja, né? Não desista dessas pessoas, mas sim, vamos orar, porque a fé cura, né? Oração cura. Amém. Então, vamos trabalhar, é um tripé, é a medicina junto com a religião. Vamos andar juntos, que com certeza você vai vencer, vamos vencer essa doença.